Existem fenômenos no interior do Brasil que sequer chegaram perto de ser explicados pela ciência, pela história ou pelas tentativas desesperadas de quem tentou registrar o impossível. Entre esses casos, poucos são tão temidos e tão evitados quanto o relato sobre uma vila que surge apenas quando o nevoeiro toma completamente o vale, uma vila sem nome oficial, sem localização fixa e sem qualquer registro histórico, mas que, segundo testemunhas, já levou dezenas de pessoas que jamais retornaram. O caso ganhou notoriedade apenas nos últimos anos, mas sua origem é muito mais antiga. Moradores antigos da região central de Minas Gerais, perto da divisa com Goiás, afirmam que a névoa engole o caminho e que, quando isso acontece, uma estrada que normalmente termina num velho pasto passa a continuar, dobrando para um vale que ninguém consegue encontrar quando o céu está limpo. As pessoas que voltaram, poucas, muito poucas, descrevem o mesmo cenário, como se estivessem lendo de um roteiro compartilhado, casas de madeira enfileiradas, luzes amareladas vindas de lamparinas ou lâmpadas antigas, moradores silenciosos, e principalmente, a sensação constante de que o lugar inteiro está vivo, observando e aguardando que o visitante faça algo errado. Mas para entender a dimensão desse fenômeno, é preciso voltar para o primeiro registro conhecido, feito em 1974, por um grupo de trabalhadores rurais que retornavam para casa ao anoitecer. O primeiro surgimento registrado. Naquela época, a região lidava com constantes nevoeiros noturnos, mas nada fora do comum. Contudo, na noite de 18 de junho de 1974, 4 homens que trabalhavam numa fazenda distante decidiram cortar caminho por uma estrada secundária. Era um caminho que todos conheciam bem, usado desde a infância, sem qualquer ponto cego ou bifurcação. Mas naquela noite, o nevoeiro estava tão denso que os faróis do caminhão sequer iluminavam o próprio capô. Segundo o testemunho de José Amâncio, o motorista, a estrada começou a parecer mais longa do que o normal. Eles contaram os quilômetros mentalmente, conversando para evitar que o sono os vencesse, mas nada parecia bater com a distância real. No meio da neblina, o caminhão passou por uma cerca que nenhum deles reconheceu, uma cerca que não deveria estar ali. A partir desse ponto, as testemunhas afirmam ter avistado luzes pequenas, amareladas, tremeluzindo no breu. Um dos homens acreditou ser outra fazenda, talvez algum sítio recém-construído, mas ao se aproximarem perceberam casas que jamais existiram no mapa. As fachadas eram antigas, muito antigas, mas estavam impecáveis, uma preservação incompatível com a idade aparente. As janelas tinham cortinas vermelhas e todas estavam fechadas. Portas trancadas. Silêncio absoluto. O caminhão seguiu devagar até alcançar o centro da vila, onde havia um chafariz de pedra escura. Do lado oposto da praça, num banco de madeira, eles viram a primeira figura humana, um homem idoso, sentado, olhando diretamente para eles. Os trabalhadores chamaram. Acenaram. O idoso não respondeu. Nem sequer piscou. Um dos homens sugeriu ir até ele, mas antes que pudesse abrir a porta do caminhão, o idoso levantou lentamente e caminhou para dentro de uma das casas. O grupo achou estranho, mas, diante do nevoeiro e do silêncio sepulcral, decidiu dar meia volta. Foi quando perceberam que a estrada por onde haviam chegado não existia mais. No lugar, havia apenas neblina, densa e branca. José acelerou o caminhão mesmo assim, confiando que o caminho surgiria quando os faróis cortassem a neblina. Mas o caminhão colidiu com algo invisível, como se uma parede sólida impedisse a passagem. Desesperados, os homens decidiram seguir em frente pela vila, acreditando que haveria outra saída. Mas todas as ruas terminavam no mesmo ponto, neblina sólida, impenetrável. Todas, exceto uma viela estreita, onde uma única porta estava aberta, deixando escapar um filete de luz. Os homens discutiram, mas preferiram não entrar. Voltaram ao centro da vila e decidiram esperar o nevoeiro baixar. Adormeceram ali mesmo, dentro do caminhão. Quando acordaram, horas depois, o caminhão estava estacionado novamente na estrada correta, a estrada real, aquela que terminava no pasto. Não havia vila, não havia chafariz, não havia casa alguma. Somente mato e barro. O caso foi ridicularizado na época. Diziam que os homens estavam bêbados, cansados, ou que haviam se perdido na neblina. Contudo,
Todos os quatro contaram exatamente a mesma história, em detalhes idênticos, durante anos. Até suas mortes. O sumiço de 1988. O segundo registro conhecido é muito mais trágico. Em fevereiro de 1988, um casal paulista que viajava de carro pela região desapareceu por 3 dias. Quando finalmente reapareceram, estavam desidratados, com queimaduras solares e altamente desorientados, afirmando que haviam sido observados durante toda a noite por pessoas que não eram pessoas. Segundo a mulher, chamada Rosalina, eles viram a vila surgir no meio da estrada, como se estivesse esperando por eles. Era madrugada, e o nevoeiro surgiu tão rapidamente que parecia uma cortina descida por mãos invisíveis. O marido parou o carro e sugeriu esperar a neblina passar, mas Rosalina notou luzes amareladas emergindo da escuridão, revelando um conjunto de casas que claramente não existiam ali de manhã. Quando tentaram dar ré, a estrada já não estava atrás deles. Rosalina afirma que viu uma mulher observando-os de uma janela com cortinas vermelhas. A mulher sorria, um sorriso extremamente largo, rígido, como se estivesse pintado no rosto. Rosalina começou a gritar para que o marido acelerasse, mas quando ele tentou, o carro simplesmente morreu. As luzes apagaram. A chave travou. Foi nesse momento que ouviram passos, passos múltiplos, vindos de várias direções. Rosalina fechou os olhos e começou a rezar. O marido tremia. Os passos ficaram tão próximos que parecia haver pessoas circulando ao redor do veículo. E então, silêncio. Quando abriram os olhos, não havia mais vila. Não havia mais casas. Não havia mais nevoeiro. Estavam no meio de uma estrada de terra iluminada pelo sol da manhã. Eles caminharam por horas até serem encontrados por um caminhoneiro. Quando as autoridades voltaram ao local, não havia absolutamente nada. Nenhum sinal de construção. Nenhuma marca de pneus. Nenhuma pegada. Mas havia uma coisa. A marca de uma mão impressa na lataria do carro destruído, uma mão fina, comprida demais, com dedos que não pareciam humanos. O padre que tentou documentar a vila. No final dos anos 90, um padre conhecido por investigar fenômenos estranhos na região decidiu registrar o caso oficialmente. Ele entrevistou moradores antigos, coletou relatos e tentou localizar qualquer evidência histórica que conectasse aquela vila a algum povoado antigo da época colonial. Nada foi encontrado. Segundo ele, o mais estranho eram os relatos idênticos vindos de pessoas que jamais se conheceram. Todos descreviam as mesmas características: casas alinhadas, luz amarelada, cortinas vermelhas, moradores silenciosos e um som específico, o som de portas rangendo lentamente, como se alguém estivesse entrando ou saindo de casas invisíveis. Durante uma das investigações, o padre deixou gravado em diário o que seria seu último relato. Ouvi a porta. Mas não havia casas aqui. Só o nevoeiro. E alguém caminhou atrás de mim. 2 dias depois, o padre desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Depois do desaparecimento do padre, o caso da vila começou a se espalhar silenciosamente pela região. Não era assunto de rádio, jornal ou televisão. As pessoas falavam baixo, quase sempre ao anoitecer, como se temessem despertar algo que dormia à beira da estrada. Para muitos moradores, o desaparecimento do padre não foi surpresa. Desde crianças, eles cresciam ouvindo avisos. Não pare quando o nevoeiro descer rápido demais. Nunca siga luzes amarelas no fundo do vale. Se você ver cortinas vermelhas, reze. Até então, eram apenas lendas de interior. Até que, no início dos anos 2000, começaram a surgir relatos que chamaram a atenção de estudiosos independentes, pesquisadores, curiosos, ufólogos, e até equipes amadoras de documentários. E todos buscavam uma resposta. O que acontecia naquele vale? A vila era uma espécie de miragem? Um fenômeno atmosférico desconhecido? Ou algo que não pertencia ao nosso mundo? Foi nesse período que surgiram os relatos mais importantes, as testemunhas vivas que conseguiram chegar perto o suficiente para ver a vila surgir em tempo real. O caso da equipe de estudantes, 2001.
Em julho de 2001, 3 estudantes de geografia da UFMG estavam realizando um projeto sobre erosões e microclimas na região. Eles haviam ouvido as histórias, mas encaravam tudo como folclore. Ainda assim, decidiram incluir o vale na rota para comprovar que não havia nada de excepcional ali. Chegaram ao local por volta das 16 horas de um sábado. Fizeram medições, tiraram fotos e acamparam próximo à estrada. Tudo normal, até que, pouco depois das 19 horas, o nevoeiro começou a descer. Um dos estudantes, chamado Tiago, descreveu o fenômeno da seguinte forma: não parecia neblina normal. Ela vinha rápido demais, como se estivesse escorrendo pelo chão. E era muito silenciosa. Nenhum barulho de vento. Os 3 voltaram ao carro e decidiram ligar os faróis altos para documentar o comportamento da neblina. Foi aí que a estrada mudou. Segundo o depoimento dos estudantes, a estrada que antes terminava numa cerca velha passou a continuar em linha reta, uma continuação perfeita, como se sempre tivesse existido ali. O grupo ficou confuso. Eles conheciam o mapa daquele trecho e sabiam que aquilo não era possível. Tiago filmou tudo por 18 minutos. Ao seguirem lentamente pela nova estrada, começaram a ver luzes amareladas ao longe. A vila estava lá, exatamente como descrita por todas as testemunhas anteriores. Casas de madeira. Janelas com cortinas vermelhas. Chafarizes e postes antigos. Nenhum som. Nenhuma pessoa. Mas o mais impressionante veio depois. A vila parecia maior do que nos relatos antigos, com mais casas do que qualquer mapa regional poderia justificar. Os estudantes perceberam algo inquietante na filmagem: as casas mais distantes não estavam completamente nítidas. Seus contornos tremulavam, como se existissem e não existissem ao mesmo tempo. Segundo o relatório escrito pelo próprio grupo, era como se a vila estivesse tentando se materializar, mas não tivesse permissão completa para existir. A equipe decidiu entrar no carro e retornar. Mas quando deram meia volta, a estrada atrás deles já não era a mesma. Voltará a ser a estrada real, curta, estreita, terminando num pasto. Mas o mais assustador foi perceber que a vila havia sumido em menos de 40 segundos. O desaparecimento de 2003, o caso do motociclista. 2 anos depois, um caso muito mais grave chamou a atenção. Um motociclista chamado Marcelo, de 27 anos, trabalhava como entregador e fazia rotas intermunicipais durante a noite. Ele conhecia a região melhor do que qualquer mapa poderia registrar. Ele desapareceu em uma noite de nevoeiro intenso. O corpo nunca foi encontrado, mas sua moto apareceu 11 dias depois, completamente intacta, apoiada num cercado de madeira, sem arranhões, sem sinal de queda, sem tanque violado, sem marca de pneus ao redor. Como se tivesse sido colocada ali por alguém que não usava os pés. A moto tinha um detalhe assustador: no retrovisor, havia uma marca de mão. Uma mão pequena, fina, com dedos mais longos do que os de um adulto. A perícia nunca conseguiu explicar como aquela marca foi feita, nem de quem era. Testemunhas afirmaram que naquela noite viram nevoeiro descendo sobre o vale mais rápido que o normal. E o mais inquietante é que, antes de sumir, Marcelo enviou uma última mensagem para um amigo. A estrada tá maior hoje, e tem luz embaixo. Essa frase foi suficiente para reacender o mito. Marcelo teria sido levado pela vila. O geólogo que filmou a vila por 12 segundos, o caso mais importante. Em 2014, um geólogo chamado Oswaldo Braga estava estudando um fenômeno de instabilidade no solo causado por antigas minas desativadas na região. Ele não acreditava em nada sobrenatural, até que viu o nevoeiro descer. Dessa vez, o evento foi registrado em áudio e vídeo, de maneira parcialmente clara. Oswaldo estava dirigindo quando o nevoeiro surgiu como se tivesse sido derramado do céu. Ele reduziu a velocidade, mas a estrada à sua frente começou a se estender de uma forma impossível. Curvas desapareceram, retas surgiram, depressões sumiram. A topografia estava se alterando. Segundo o geólogo, a estrada ganhou uns 800 metros em menos de 1 minuto. Ao parar o carro, Oswaldo viu luzes amareladas formando um arco distante. Pensou que fosse outra equipe de exploração.
Mas conforme caminhou alguns metros, percebeu. Era a vila. E ela estava se formando diante dele. Casas surgiam como sombras densas que iam ganhando volume. Janelas se iluminavam. Cortinas vermelhas balançavam sem vento algum. Osvaldo filmou 12 segundos antes da câmera desligar sozinha. A filmagem, embora instável e parcialmente distorcida, mostra 3 casas de madeira perfeitamente alinhadas. Uma porta abrindo lentamente sozinha. Algo que se move atrás da janela central. A figura atrás da janela continua sendo motivo de debate. Uns dizem que era uma criança. Outros, um homem magro. Alguns acreditam que era apenas um reflexo. Mas Osvaldo afirma. A coisa me olhou. E sabia que eu estava ali. Ele correu para o carro. O motor não ligou. A câmera caiu no chão. A filmagem termina abruptamente. Quando Osvaldo voltou ao local, dias depois, não havia absolutamente nada. Nenhum sinal de construção. Nenhuma estrada adicional. Apenas mato, barro e árvores antigas. O geólogo abandonou a carreira meses depois. Em depoimento, afirmou: aquele lugar não quer ser encontrado. Ele aparece para quem precisa e desaparece com quem não deveria ter visto. Teorias modernas sobre a vila. A partir de 2015, pesquisadores independentes começaram a tratar o caso como um fenômeno raro de distúrbio geográfico temporário. Alucinação coletiva induzida por nevoeiro denso. Lugar intermitente. Anomalia dimensional. Assombração territorial. Cada teoria tenta explicar um ponto, mas nenhuma explica tudo. O que acontece com o GPS? Por que a topografia muda? Por que portas abrem sozinhas? Por que moradores observam visitantes pelas janelas? Como pessoas desaparecem sem deixar rastros? E principalmente, por que sempre existem cortinas vermelhas? Alguns acreditam que a vila é um recorte de um povoado que realmente existiu no século XIX, um lugar que teria sido destruído por um incêndio e assombrado pela tragédia. Outros acreditam que é uma espécie de ponto de interseção entre o nosso mundo e algo que não deveria existir. Mas a teoria mais aceita entre moradores antigos é simples. A vila é viva. Ela escolhe quando aparece. E escolhe quem entra. A história ganhou um rumo completamente diferente quando um dos desaparecidos finalmente voltou. Um homem chamado Adenir Carvalho, motorista de aplicativo e morador de Itapeva, havia sumido 3 meses antes, após relatar à esposa que estava vendo formas humanas dentro da neblina. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada rural, com as portas destrancadas e o vidro do motorista baixado, como se ele tivesse saído às pressas. Desde então, nenhuma pista, nenhum movimento bancário, nenhum registro de câmera. Até que, de forma tão inesperada quanto seu desaparecimento, ele reapareceu. Mas ele não voltou inteiro. Adenir foi encontrado caminhando pela marginal da rodovia, descalço, com roupas sujas de terra e o olhar completamente vazio. Um caminhoneiro parou para ajudá-lo e percebeu que o homem não parecia reconhecer onde estava, nem quem ele era. Ele repetia apenas uma frase, com a voz baixa, quase infantil. Eles não querem que a gente veja. Ao ser levado para o hospital, a equipe médica constatou algo ainda mais estranho. As pupilas de Adenir não reagiam à luz. Ele enxergava, sim, mas de uma forma distorcida, como se estivesse olhando através de um vidro fumê, ou como se estivesse preso na neblina que descreveu antes de sumir. Em uma de suas primeiras entrevistas com a polícia, ele disse algo que mudou completamente a investigação. A vila não some. Ela se move. Essas palavras foram suficientes para que a equipe liderada pelo investigador Braga retomasse o dossiê sobre o suposto vilarejo que surgia apenas quando a neblina descia forte. Isso incluía relatos antigos, alguns datados de 1979, todos descrevendo casas de madeira, janelas iluminadas e ausência total de sons. Mas até então, nada havia sido comprovado. Agora, porém, alguém que supostamente esteve lá estava sentado em uma sala branca de hospital dizendo que o lugar era vivo, e que mudava de posição como um animal que não queria ser encontrado. Braga pediu permissão para interrogar Adenir formalmente.
O homem, ainda fragilizado, foi colocado diante de uma máquina de gravação. No início, ele apenas encarava a parede, murmurando frases sem sentido. Mas, aos poucos, começou a falar. Eu segui a estrada. A neblina ficou densa, tão densa que parecia que eu estava dentro de algodão. E então, as luzes. As luzes acesas nas casas, mas ninguém falava. Ninguém saía. Braga, paciente, anotava tudo. Você entrou na vila? Perguntou. Ademir respirou fundo. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Eu não entrei. Eles me puxaram para dentro. Braga franziu o senho. Eles quem? O silêncio que se instalou na sala durou quase 1 minuto. Ademir então ergueu lentamente o rosto, e seus olhos sem brilho encararam o investigador. Os moradores. Mas eles não são vivos. Eles apenas repetem. Braga encostou na mesa, tenso. Repetem o quê? Ademir começou a chorar sem som algum, lágrimas correndo silenciosamente enquanto seus ombros tremiam. A mesma coisa que estavam fazendo quando morreram. Aquilo não fazia sentido algum. Braga pediu que Ademir respirasse fundo e tentasse descrever melhor. Foi quando ele revelou o detalhe que se tornaria central no caso. Eles não falam. Eles não piscam. Eles só ficam lá, parados, esperando alguém entrar. A partir dali, Braga decidiu recriar o trajeto exato feito por Ademir no dia em que desapareceu. Ele percorreu as estradas indicadas pelo registro de GPS do carro do motorista, e descobriu que vários trechos não batiam com o mapa atual. Como se rotas inteiras tivessem sido apagadas. Ou pior, alteradas. Essa descoberta coincidiu com outro fenômeno perturbador. A cada visita que Braga fazia à região, moradores diferentes relatavam ter visto a neblina surgir do nada, bloqueando completamente a visão da estrada por apenas alguns minutos. Depois ela se dissipava. E o que ficava para trás era um silêncio absoluto, e uma sensação física de opressão, como se algo estivesse observando quem estivesse perto demais. Os relatos ficavam mais estranhos a cada semana. Uma mulher disse ter visto luzes se acendendo atrás das árvores enquanto dirigia. Um agricultor afirmou ter visto uma fileira de casas pela janela do trator, mas quando desceu para verificar, tudo havia sumido. Uma adolescente da região relatou ver silhuetas paradas no meio da estrada, estáticas, imóveis, até que a neblina cobriu tudo e elas desapareceram. Braga percebeu que não se tratava mais de um caso isolado. Era uma série de manifestações, descritas por pessoas totalmente diferentes, todas envolvendo a mesma coisa. A vila. A neblina. Os moradores imóveis. E, agora, Ademir. O investigador voltou ao hospital para uma segunda entrevista. Ademir parecia ainda mais pálido, e mais desconectado da realidade. Ele não lembrava da esposa, nem do trabalho, mas lembrava do nevoeiro. O tempo não anda lá dentro, murmurou. Mas eles andam. Quem são eles? Braga insistiu. Ademir começou a ranger os dentes, como se reviver aquilo o machucasse fisicamente. São sombras com pele. Se você olhar nos olhos, você fica. Eles querem companhia. Não gostam de quem vai embora. Braga então fez a pergunta que vinha evitando. Como você escapou? A resposta foi sussurrada, como se alguém pudesse ouvir. Eu não escapei. Eles me deixaram sair. Por quê? Ademir finalmente olhou para o investigador, e pela primeira vez desde que reapareceu, um sorriso surgiu, mas não era humano. Era torto, largo demais, vazio de emoção. Por que eles querem que eu os traga de volta? Braga sentiu um frio subindo pela espinha. Isso mudava tudo. Segundo Ademir, a vila não apenas se movia, mas também mandava alguém de volta, como se estivesse convidando novas vítimas. No mesmo dia, algo ainda mais inquietante aconteceu. As câmeras do hospital registraram Ademir acordando às 3h27 da manhã, caminhando até a janela, e olhando fixamente para o estacionamento lá fora. Ele permaneceu imóvel por 12 minutos completos. Quando um enfermeiro perguntou se estava tudo bem, Ademir respondeu.
Eles chegaram. A neblina havia tomado o estacionamento inteiro. O hospital foi evacuado parcialmente quando a neblina cobriu o prédio. Funcionários relatavam dificuldade para enxergar algo além de 2 metros de distância. As câmeras de segurança mostravam a movimentação acelerada, enfermeiros correndo, médicos fechando portas, e pacientes sendo transferidos para alas internas. Mas havia outra coisa registrada nas imagens externas, silhuetas escuras surgindo dentro da neblina. Paradas. Imóveis. Observando. Braga correu para a ala onde Adenir estava internado, mas quando chegou lá, o quarto estava vazio. A janela estava aberta. No chão, marcas de mãos, como se alguém tivesse apoiado os dedos ali antes de desaparecer. Mas não eram mãos humanas. Eram longas demais, finas demais. O investigador então recebeu uma chamada urgente da recepção. A neblina estava avançando para dentro do prédio, pela porta automática. O sensor infravermelho havia detectado movimento, mas nenhuma figura humana estava na frente. Era como se algo sem corpo estivesse atravessando o ambiente. E cada vez que a neblina avançava, as luzes piscavam violentamente. O pânico começou quando pacientes relataram ver rostos surgindo na neblina, os mesmos rostos descritos por Adenir. Os moradores da vila. Braga foi até a saída principal e viu algo que jamais esqueceria, a silhueta de Adenir parado ao lado das figuras imóveis. O rosto dele estava diferente, mais pálido, mais rígido, como se não pertencesse mais ao corpo. Quando o investigador gritou seu nome, Adenir virou a cabeça lentamente, quase mecanicamente. "Eles querem você", disse. O nevoeiro se contraiu e avançou tão rápido que Braga teve apenas alguns segundos para correr. As portas automáticas se fecharam atrás dele, e a neblina ficou do lado de fora, pressionando o vidro com força invisível. As silhuetas permaneceram ali por mais de 5 minutos, imóveis, olhando para dentro. E então, do nada, desapareceram. O hospital permaneceu em estado de alerta por toda a madrugada. Quando a neblina se dissipou, Adenir não estava mais lá. Nenhum rastro. Nenhum sinal. Assim como a vila, ele simplesmente havia desaparecido, novamente. Braga então cruzou todos os depoimentos que tinha, de Adenir, de moradores locais, de motoristas, de relatos antigos. E percebeu algo que ninguém havia notado antes. A vila sempre aparecia em áreas diferentes, mas sempre em datas muito específicas, dias onde o clima registrava a combinação exata de umidade, vento e temperatura. Era como se ela estivesse presa a padrões atmosféricos, e não a um espaço físico. A vila surgia quando o mundo real ficava vulnerável. E esse padrão estava prestes a se repetir dentro de 2 semanas. O relatório oficial do caso nunca foi publicado. Braga desapareceu antes disso, deixando apenas uma pasta em cima da mesa da delegacia, com uma anotação escrita à mão. Se a neblina descer rápido demais, não pare. Não olhe. Não escute. Eles reconhecem quem já ouviu sobre eles. A vila nunca foi encontrada. Mas a neblina, essa continua aparecendo. E sempre nas mesmas datas. Sempre nos mesmos horários. Sempre para quem tentou entender demais. Se você já viu uma neblina que desce rápido demais, ou luzes entre árvores onde não deveria existir nada, conte nos comentários. Sua história pode revelar a próxima aparição da vila, ou talvez já tenha revelado tarde demais.